Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você veio. Ficamos felizes com a sua presença. Semana passada a gente estava viajando, hoje já estamos em casa, graças a Deus. Deus cuidou de nós em toda essa viagem. A gente tive a oportunidade de conhecer ali um pouco da cidade de Araçoiaba, no estado de São Paulo, conhecer a Casa Publicadora Brasileira e o Museu do Comportor. Então, se você não conhece a Casa Publicadora, não conhece o Museu do Comportor, faz bem fazer uma visita àquele local, onde você vai aprender muita coisa sobre a nossa literatura, sobre a literatura adventista, sobre a origem da igreja. A igreja ela existe graças à literatura, né? A importância da literatura na pregação do evangelho como um todo, certo? E hoje, o tema de hoje da nossa lição no pequeno grupo é a lição de número 6 e tem como título Dois Heróis da Idade Média. O nosso verso está em Apocalipse capítulo 2, verso 10. E antes de lermos esse verso, convido você a fazermos uma oração junto ao nosso Deus. Santíssimo e amado Deus, grandioso és o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo privilégio que temos da tua palavra. Que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender a tua perfeita e boa vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Texto de Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz o seguinte: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para vocês sejam postos à prova e passai por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As palavras de Deus está dizendo: não tenha medo de que vocês terão que sofrer. Mas o mais importante de tudo que vocês terão que passar é que vocês permaneçam fiéis aos meus princípios e ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a grande certeza que temos, a certeza da coroa, né? A certeza da vitória. Cristo venceu e nós somos vitoriosos não pelas nossas ações, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui na parte do quebra-gelo temos uma pergunta a qual você pode estar respondendo nos comentários desse vídeo ou também comentando no seu grupo, né? Ali no seu pequeno grupo, quando você se reunir na próxima sexta-feira. De qual foi a prova mais difícil que você enfrentou por causa de sua fé em Jesus? Se fosse necessário, você daria a sua vida por causa da sua fé? Sabe, eu, graças a Deus, aceitei Jesus e eu não tive grande dificuldade em relação à minha fé. Tive uma pequena dificuldade ali no ato de arrumar um emprego que me desse o sábado livre. E graças a Deus eu consegui um emprego em uma empresa grande, uma empresa de supermercado que abria no sábado, mas mesmo assim eu tinha um sábado livre, né? E fiquei lá por muitos anos. Eu pedi para sair porque eu tinha que fazer umas viagens, então eu mesmo pedi para sair, não fui demitido. Então Deus ele sempre foi cuidando de mim. Trabalhei de fora já em outros estados, outro estado como o estado de São Paulo, em outra cidade, mas nunca precisei trabalhar no sábado. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de servir. E outra questão diz o seguinte, você daria a sua vida, né, por causa da sua fé? Sabe de uma coisa? Eu aprendi muito cedo que é melhor morrer salvo do que morrer perdido. É melhor morrer salvo agora do que viver muitos anos e depois se perder. Então, se for para morrer, que a gente morra, né? Que vivamos ou morremos, somos teu, né? Que vivamos ou morramos, somos teu, Senhor. É um hino que fala isso. E aqui, na parte de refletir, conta a história de duas pessoas, João Hus e Jerônimo. João Hus era de origem humilde e muito cedo ele ficou órfão do pai. A sua mãe, uma pessoa muito devota, muito piedosa, tinha para ela as coisas mais importantes que existia era a educação e o temor de Deus. E ela fez questão de que ele aprendesse exatamente isso. Procurou garantir para o seu filho essa herança. Uma herança de quê? De confiança em Deus, temor a Deus e uma boa educação. Para o seu lado estava Jerônimo, que possuía um alto grau, uma mente brilhante, eloquente e um conhecimento extraordinário. Isso aí está no livro Grande Conflito, página 85 e 86. Também você pode ver lá, se não dá na paginação devido ao volume do livro, mas você pode ver no índice, aí você vai ver um capítulo inteiro que tem como título A Dupla, né? A Dupla. Então você vai lá
e você vai estudar a história, conhecer mais ainda, mais detalhes sobre a história desses dois homens, John Hus e Jerônimo. Esses dois homens, eles foram a voz de Deus nesse tempo e anunciaram com fervor as verdades bíblicas. Eles não tinham medo, pregavam a palavra com ousadia, porque eles haviam aprendido ali dos escritos de John Wycliffe, né? John Wycliffe, eles aprendeu, a gente viu isso também na lição passada, a importância de John Wycliffe foi para a reforma. E aí Jerônimo e João Hus aprenderam ali de John Wycliffe, certo? E aqui diz o seguinte: João Hus foi convocado pelo Papa para comparecer ao Concílio Geral em Constância, né? Em Constância. Quando se exigiu dele que ele optasse entre renunciar às suas doutrinas ou sofrer a morte, ele aceitou o destino de mártir. João Hus diz assim: eu prefiro morrer do que negar a fé em Jesus, do que negar os princípios que eu tenho aprendido. E ele diz aqui ainda, ó, sendo de novo exortado a retratar, respondeu voltando-se para o povo, e ele disse o seguinte, olha o que ele diz: rapaz, tu precisa renunciar, rapaz, ou tu renuncia ou tu morre. Ele vira para o povo e ele diz essas palavras, olha o que ele diz: com que cara então eu contemplaria o céu? Com que cara eu contemplaria o céu se eu negasse a Jesus? E ele diz assim, ele fala ainda, como olharia para as multidões a quem preguei o evangelho puro da palavra de Deus, né? Com que cara eu vou contemplar o céu? Com que cara eu vou olhar para as pessoas, para as multidões que eu preguei o evangelho puro, o qual a Bíblia ensina? Isso está no livro Grande Conflito, página 90 e 91. Entendeu? Está no mesmo capítulo ali, a dupla, certo? E ele diz, essas declarações revelam a convicção e a fé inquebrantável que Hus tinha em Jesus. Ele tinha em mente que o mundo é temporal, e que há uma coroa de vida eterna para os fiéis. Ele sabia de uma coisa, ele conhecia Apocalipse 2:10, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele sabia que tudo aqui nessa terra era passageira, e tudo que ele queria era contemplar a face do seu Salvador e viver eternamente com o Senhor. Era essa a certeza que ele tinha. E olha essa frase é fenomenal, eu gostei muito dessa frase. Ela diz, não ouse trocar a eternidade por nada nesta vida vã e passageira. Presta atenção, vou ler de novo para que você não esqueça. Não ouse trocar a eternidade por nada desta vida vã e passageira. Não ouse trocar a vida eterna por nada desta vida, porque ela é vã e passageira. Não ouse trocar a vida eterna, meu amigo. Não use. Certo? Essa frase é fenomenal. Quando Jerônimo foi em auxílio de John Hus, ele foi pego e preso por um ano. Então ele afirmou: trataram-me mais cruel do que um tuco judeu ou pagão. E a minha carne em vida literalmente apodreceu sobre os ossos. Ellen White conta que Jerônimo foi levado ao mesmo local em que Hus morrera, né? Que Hus morrera queimado. Ele fez esse trajeto cantando, tendo a fisionomia iluminada de alegria e paz. Seu olhar se fixava em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Isso está no livro Grande Conflito, página 95. Jerônimo, ao ir para o local da sua morte, ele foi cantando louvores ao nosso Deus, com alegria, com a certeza de que ia ao encontro do seu Salvador. Pessoas depois escrevendo sobre John Hus,
e sobre Jerônimo. Diz que ele se aprontava para a morte, como alguém que se apronta para um casamento, com a certeza e a fé em seu Salvador. Diz aqui, ó, maior do que a dor e o sofrimento foi maior que a dor e o sofrimento foi a fé de Jerônimo. Maior do que a dor e o sofrimento foi a fé. Maior do que a dor e o sofrimento que temos que passar, maior deve ser a nossa fé. E Satanás atacou por meio de Roma. Satanás atacou John Hus. Satanás atacou Jerônimo. Ele irá atacar você também. E ele diz aqui, ó, Satanás o atacou por meio de Roma. E hoje Satanás não está morto. E ele segue atacando os fiéis de Deus. E vai fazer isso até o fim. Mas devemos perseverar fiéis aos princípios de Deus até que Ele venha. Aqui na União Norte, diz o seguinte: enquanto Ele não vem, eu vou. Enquanto Ele não vem, eu sigo cantando. Nosso cenário tem um hino, né? Enquanto Ele não vem. Então, enquanto Ele não vem, devemos seguir cantando os louvores. Devemos continuar anunciando a breve volta de Jesus, sem temor, sem medo. E aqui nós temos duas perguntas. O que aprendemos de João Hus e Jerônimo para enfrentar as provações? A fé em Jesus, a certeza de um Salvador, a certeza de que muito em breve Jesus irá voltar, a certeza de que a vida nessa terra ela é vã e passageira. A vida nessa terra é vã e passageira. E tudo que temos é olhar para cima, olhar para o nosso Salvador e entender que muito em breve Ele irá voltar. E estejamos nós preparados. O que aprendemos com Jerônimo e John Hus? A fé. A fé. Se manter fiéis até o fim. Até o fim. Segunda questão. De que maneiras as provações nos ajudam a crescer na fé? Sabe, uma coisa que eu falo sempre, falo muito, é que quanto mais a gente vive, mais fé nós temos. Mais crescemos em graça diante de Deus. Por quê? Porque passamos por alguns momentos, algumas situações difíceis. E essas situações difíceis, essas provações, nos tornaram mais fortes, nos fez ser quem nós somos hoje. Você só é quem você é, pelo fato de você ter passado por onde você passou. Certo? Então, que o sofrimento que você passou, que você terá que passar, seja para fortalecer a sua fé, mais ainda nesse Salvador, que muito em breve virá. Que muito em breve virá. João Hus e Jerônimo tinham essa certeza da volta de Jesus. Aqui já na parte trabalhando junto, finalizando, diz o seguinte: para evidenciar sua fé em Deus, diz o que, ó? Ore e juntamente com seu grupo, com seu pequeno grupo, coordene uma ajuda comunitária. Seja ajudando as necessidades de sua igreja local ou de uma igreja próxima. Busque aí, reúna um pequeno grupo e faça uma ação solidária, uma ajuda comunitária para ajudar a igreja, ajudar alguém que está precisando. Mas de fato, faça a diferença na vida de alguém, faça a diferença para que o pequeno grupo também seja relevante, para que você seja relevante no meio da sociedade que você está inserido. Na próxima semana, nós iremos estudar sobre o defensor da fé, né? Defensor da fé. Iremos continuar falando sobre os nossos reformadores, aquelas pessoas que lutaram para que a palavra de Deus chegasse até nós, para que Roma não dominasse o mundo, mas que a mensagem pura da palavra de Deus chegasse até mim e até você, né? Até nós. Nós iremos estudar sobre Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, na próxima semana. Mas agora, eu convido você para orarmos. Mas antes de orarmos, eu quero que você deixe no seu comentário o seguinte: de que cidade você é?
se você já curte o nosso canal, se você curte os nossos vídeos, e se você já é inscrito. Compartilhe com outras pessoas também, tá? Mas deixa aí o nome da sua cidade e estado, para a gente saber da onde as pessoas têm nos assistido, tá? Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, mandar no grupo da igreja, mandar no grupo, pequeno grupo, para que outras pessoas também assistam o nosso canal e assim a gente continua crescendo em graça, crescendo aí para que possamos alcançar mais pessoas também, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos aprender de Ti nesse dia, por podermos cada dia estar mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor, pela história de João Hus, pela história de Jerônimo, pela história de John Wycliffe e também de Martin Lutero, que estaremos na próxima semana. Que possamos aprender com esses homens, com essas pessoas, com esses reformadores e aprender de que precisamos continuar avançando em fé até o dia da tua volta. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por assistir nossos vídeos até aqui. Que Deus te abençoe não só hoje, mas sempre. Aguardo você no próximo programa. Fique todos com Deus.